Como aumentar o seu próprio salário, de Napoleão Hill, capítulo 12. Controle a sua atenção. Pergunta: você mencionou e nomeou o 12º princípio da lei da realização individual de atenção controlada. Poderia descrever a forma como esse princípio pode ser aplicado nos assuntos cotidianos? Resposta: muito bem. Antes de tudo, vamos separar a atenção controlada. Está diretamente relacionada a todos os 11 princípios analisados anteriormente. Na verdade, existe uma parte de cada um desses 11 princípios combinados com a atenção controlada. A partir daí, você vai observar que a abordagem adequada para o domínio dos princípios da atenção controlada é o domínio e aplicação dos 11 princípios comentados anteriormente. Agora, vamos definir o termo atenção controlada e nos certificar de entender exatamente o que significa. É o ato de combinar todas as faculdades mentais e controladas e sem concentrá-las na realização de um objetivo definido. O tempo envolvido no ato de concentração de um pensamento em um determinado assunto depende da natureza do assunto e do que se espera em relação a ele. Pegue o meu caso, por exemplo. As forças dominantes da minha mente estão há muitos anos concentradas na produção e comercialização de aço. Tenho aliados comigo que também concentram seus pensamentos dominantes no mesmo objetivo. Assim, todos temos o benefício da atenção controlada de forma coletiva, que consiste no poder das mentes de um grande número de pessoas, todas trabalhando para o mesmo fim de espírito de harmonia. Ponto. Pergunta: você não poderia ter conduzido ao mesmo tempo outras atividades empresariais tão bem-sucedidas quanto a indústria do aço? O mastermind não poderia e tornaria isso possível? Resposta: conheci homens com os quais conduzi com sucesso muitas outras empresas, não relacionadas entre si, com a ajuda do masterminds, mas sempre acreditei que seria muito melhor concentrar meus esforços inteiramente em uma linha de negócios. Distribuir a atenção tem o efeito de dividir poderes. O melhor plano a seguir é dedicar todas as energias para algum campo específico. Essa concentração permite especializar-se nesta área. Ponto. Pergunta: mas se os médicos que se dedicam à clínica geral, eles não têm uma oportunidade melhor para aumentar a renda do que aqueles que se especializam em determinado ramo da medicina? Resposta: não, é justamente o contrário.
Se alguma vez você tiver a oportunidade de contratar um especialista para remover um apêndice, como eu tive, vai perceber que a especialização da medicina compensa. Quando eu era criança, um velho médico da família que costumava cuidar da saúde das pessoas do nosso bairro teria removido um apêndice por $25. Suspeito que ele poderia ter feito o trabalho tão bem quanto o especialista, que me cobrou mais de 10 vezes esse valor. Mas, mesmo assim, contratei o especialista. Ponto. Pergunta: será que essa mesma regra se aplica no campo do comércio varejista? Resposta: aplica-se em todas as áreas e em todas as atividades do comércio moderno. Praticamente tornou-se o antigo armazém obsoleto. Embora as lojas mais próximas sejam de departamentos, elas não são como as lojas antigas de mercadorias em geral, pois cada departamento é gerido por um especialista que dedica todo o seu tempo àquele setor. Você poderia dizer que uma loja de departamentos moderna nada mais é do que um grupo de lojas altamente especializadas operando sob o mesmo teto, sobre a mesma direção, mas com o maior poder de compra, o que oferece uma grande vantagem para as lojas menores. Ponto. Pergunta: você diria, então, que a loja de departamentos é gerenciada sobre o princípio de atenção controlada? Resposta: por esse e outros princípios da filosofia, da realização individual, especialmente a mastermind e a definição de objetivo. Ponto. Pergunta: sobre o sistema bancário. Ele também é gerido por meio de aplicações de princípios de atenção controlada? Resposta: sim, claro. Todos os departamentos de um banco e praticamente todas as posições individuais em cada departamento são altamente especializadas. O mesmo vale para as ferrovias. Praticamente todas as posições em uma empresa ferroviária são especializadas. As promoções são de baixo para cima, e os homens que detêm as posições de maior responsabilidade tiveram experiências em quase todas as posições subordinadas, mas nunca detêm 2 cargos ao mesmo tempo. Conhece a mesma coisa na indústria do aço. Os homens tornam-se altamente qualificados, concentrando o esforço em trabalhos especializados. Aqui também as promoções são de baixo para cima. Todos que ocupam os cargos mais altos aprenderam trabalhando em cargos subalternos, na base do funcionamento da empresa. Ponto. Pergunta: você acredita, então, que as melhores oportunidades do futuro estarão disponíveis para aqueles que concentrarem esforços em alguma linha especializada? Resposta: sempre foi assim. Talvez sempre seja. Ponto. Pergunta: é
sobre o magistério e sobre o magistério. Não é possível um professor preparar-se para ensinar muitas disciplinas diferentes? Resposta: é possível, mas não é aconselhável. As grandes universidades não são nada mais do que um grupo de faculdades associadas, cada uma especializada em um ramo particular da educação. Se fosse possível, um professor faria o trabalho melhor dedicando seus esforços a uma diversidade de assuntos da universidade que já teriam descoberto isso há muito tempo. Ponto. Pergunta: e sobre o aluno que está se preparando para a vida profissional? Deve especializar-se em algum ramo particular da educação? Resposta: sim. Se ele sabe qual o seu objetivo principal de vida, caso contrário, deve concentrar seus esforços em um curso de formação geral até o momento de se escolher um objetivo. Aí, deve continuar a educação em uma formação especializada. O advogado, por exemplo, geralmente faz um curso de formação geral e, em seguida, especializa-se em direito. O médico, normalmente, faz a mesma coisa. O ensino geral aborda o pensamento organizado, a autodisciplina, a autoconfiança, qualidades essenciais para o sucesso em qualquer área. Ponto. Pergunta: e o taquígrafo? Deve-se concentrar uma linha de trabalho? Resposta: o taquígrafo, obviamente, deve especializar-se em obter um emprego. Depois disso, talvez venha a desenvolver no trabalho geral do escritório por um tempo, mas não se deseja permanecer nesse tipo de trabalho, pode fazer um balanço de suas oportunidades e, mais cedo ou mais tarde, especializar-se em algum departamento especial, onde poderá promover-se a uma posição melhor. Muitos dos mais bem-sucedidos líderes empresariais de indústria do nosso tempo começaram como taquígrafo, cargo que tiveram a oportunidade de estudar os métodos dos seus superiores. De todos os tipos de trabalho do escritório, esse é um dos melhores, considerando a preparação para responsabilidades executivas. O taquígrafo literalmente frequenta uma escola para executivos altamente qualificados e é pago para isso. Ponto. Pergunta: e o agricultor deve especializar-se também? Resposta: sim, deve, mas normalmente não o faz. Esse é um dos principais pontos do fracasso da agricultura. Os homens que tiveram mais dinheiro do solo são os que se especializaram em determinada cultura, como trigo, centeio e cevada. O agricultor que planta um pouco de tudo raramente recebe por qualquer coisa que planta. Ponto. Pergunta: e o contador deve especializar-se também? Resposta: sim, a menos que se contente em ser um contador para sempre e, mesmo assim, pode obter mais do que o trabalho, caso se especialize
em algum ramo particular da contabilidade. Os homens mais bem remunerados neste campo normalmente migram da contabilidade geral para a auditoria e a implantação de um sistema de contabilidade. Um homem inteligente neste campo pode ter uma ótima renda, pois todas as empresas com mais de um homem precisam manter registros confiáveis nas operações. Pergunta. Agora vem uma pergunta difícil. E as moças que pretendem casar? Que chance tem de se especializar a não serem potes, panelas e criações bebê? Resposta. Não é tão difícil quanto você imagina. De todas as pessoas que devem especializar-se, não consigo pensar em ninguém que possa tirar mais proveito disso do que a mulher, que tenha intenção de fazer do casamento a carreira. Claro que ela deve especializar-se primeiro na psicologia de gerir o marido, aprendendo a inspirar um homem a fazer o seu melhor. Depois, em economia doméstica, para que possa contribuir na gestão de casa. Deve se especializar-se também em nutrição, para saber como alimentar a família, como o tipo de comida que ajuda na manutenção da saúde. Ponto. Pergunta. Mas se parecem muitas especializações, isso não tornaria uma dona de casa uma espécie de faz-tudo? Resposta. Não necessariamente. Faz parte da preparação para a carreira de casamento. A maior de todas as carreiras, a mulher que conclui um curso universitário pode planejar sua educação de maneira a aprender a gerenciar uma casa e se pretende se casar, é precisamente isso que deve fazer. Se deseja tornar-se uma mulher de carreira, é claro que deve planejar os estudos em conformidade com seu objetivo. Ponto. Pergunta. Então, parece não haver jeito de fugir da responsabilidade de concentrar seus esforços caso se queira ter sucesso? Resposta. Não. Ou faz tudo, normalmente não é bom em nada. Existe algum papel que pode desempenhar no esquema das coisas. Alguns papéis em que pode prestar um serviço útil e ganhar a justa compensação. É responsabilidade de cada um descobrir qual é o seu papel e preparar-se para ele. Uma vida bem organizada exige preparação. Antes de começar a se preparar, deve-se saber para o que está se preparando. Isso, assim, é concentração de esforço. O homem que não tem um objetivo de vida definido, que não sabe apenas fazer uma coisa e fazê-la bem, é como uma folha seca ao vento. Vai ser jogado de lá para cá, para onde quer que os ventos do acaso o levem, e não
criará raízes. Infelizmente, a maioria das pessoas passa rolando desse jeito. Ponto. Pergunta. Quer dizer que um homem deve definir seu objetivo principal antes de iniciar sua educação e preparar-se para se especializar em algo relacionado ao objetivo? Resposta. Nem sempre. Raramente uma pessoa tão jovem que mal concluiu o ensino fundamental tem condições de adotar um objetivo principal definido. Neste caso, deve completar o ensino médio. Se ainda não for capaz de definir o objetivo de vida, deve trabalhar e contribuir e descobrir pela experiência as possibilidades de diferentes ocupações, ou ir para a faculdade e cursar artes liberais em geral. Depois disso, deve estar apta a decidir qual a profissão que gostaria de seguir. Ponto. Pergunta. Suponha que essa pessoa escolha um objetivo principal definido, mas depois de segui-lo por algum tipo e tempo, percebe que não gosta mais ou encontre outro do qual goste mais. Ela deve mudar? Resposta, com certeza. Um homem será melhor sucedido naquilo que mais gosta. Mantinhas inalteradas todas as outras variantes. É aconselhável mudar, desde que não se adquira o hábito de mudar cada vez que o trabalho se torne difícil ou sempre que se enfrenta uma derrota temporária. Mudar é uma linha de trabalho para outra envolver uma perda incrível. É como na indústria substituindo a produção de um produto para o outro. A pessoa bem-sucedida deve chegar à fase de especialização mais cedo ou mais tarde. Quanto antes, melhor. Ponto. Pergunta. É aconselhável um homem de negócios envolver-se em políticas? Resposta. Não. Se quiser ter sucesso nos negócios, a política é uma profissão em si, e não muito confiável, aliás, mas é uma profissão. E os que seguem melhor são aqueles que não fazem nada além disto. Ponto. Pergunta. Que tipo de carreira você aconselharia um jovem a escolher? Uma carreira profissional ou uma carreira de negócios? Resposta. Depende do jovem, do que gosta e não gosta, de suas aptidões naturais, condições físicas e etc. De modo geral, eu diria que negócios e indústria oferecem oportunidades muito mais ampla do que as profissões, porque as profissões já estão superlotadas. Esta é uma nação essencialmente industrial. A indústria é uma espinha dorsal de nossa estrutura econômica. Nunca
vi um homem confiável, leal e capaz não conseguir encontrar seu lugar na indústria. A maioria das grandes fortunas são feitas na indústria, o que, em parte, responde à sua pergunta, uma vez que a maioria das pessoas escolhe uma carreira com o objetivo de ganhar a vida e acumular tanta riqueza quanto possível. Sempre houve escassez de homens capazes de liderar a indústria, mas nunca entre as profissões. Ponto. Pergunta. E sobre o Exército, a Marinha ou o serviço público como carreira? Existem boas oportunidades em qualquer uma dessas áreas? Resposta. Mais uma vez, devo dizer que depende em grande parte da pessoa que está escolhendo a carreira. Se um homem quer uma oportunidade de envolver-se em esforço criativo, não deveria escolher o serviço público como carreira, uma vez que suas chances se tornariam mais uma questão de capricho dos políticos. Ele se sairá melhor no exército ou na marinha, uma vez que ficam um pouco mais distanciados da influência política. Alguns fizeram carreiras louváveis nesses dois campos de serviço, mas geralmente eram homens que gostavam desse tipo de vida. A linha de promoção, tanto no exército quanto na marinha, é bastante longa e nada fácil. O serviço militar exige esforço concentrado e uma limitação de ambição definida, pois as possibilidades de avanço são conhecidas de antemão. Alguns homens não são talhados por natureza a limitar-se dessa forma. Preferem se arriscar no mundo dos negócios ou na indústria, onde os riscos podem ser maiores. O trabalho mais difícil, mas as possibilidades de realização não têm limites. Ponto. Pergunta. Então, você aconselha a concentração de esforços pela especialização em todos os campos? Você acredita, obviamente, na mente com foco único? Resposta. A especialização pela concentração dos esforços proporciona um grande poder. Evita o desperdício de pensamento e da ação física. Harmoniza-se com a definição de objetivo, ponto de partida de todas as realizações. Acredito em uma mente com foco único, se você me permitir descrevê-la da seguinte forma. Uma vasta gama de conhecimento baseado em fatos relacionados ao objetivo principal, manifestado em planos organizados para a realização do objetivo. Talvez seja mais fácil de entender se eu explicar assim. Uma pessoa deve ter uma mente de foco múltiplo para acumular conhecimentos, mas uma mente de foco único para expressar tal conhecimento, que é praticamente o mesmo que dizer que se deve ter uma reserva de ambos os conhecimentos, gerais e específico, mas deve-se concentrar seu uso na realização do
objeto principal definido. Já discutimos o fato de que conhecimento não confere poder até ser organizado e expresso em ação, que requer concentração de esforços. Um homem pode ser uma enciclopédia ambulante de serviços geral. E conheço gente assim. Mas o conhecimento será praticamente útil até ele gozar e dar alguma forma de expressão mediante a definição de objetivo. Ponto. Pergunta. Entendo o que você quer dizer. Definição de objetivo implica na concentração de esforço. Quando um homem decide atingir qualquer objetivo definido, deve necessariamente concentrar os pensamentos e a ação física neste propósito. Correto? Resposta. A ideia é essa. Veja, portanto, que a pessoa que domina e começa a aplicar os 11 princípios discutidos anteriormente, começa pelo menos a adquirir um hábito da atenção controlada. Chamo a atenção para o fato de que os princípios dessa filosofia estão tão relacionados entre si que o domínio da aplicação de qualquer um leva à aplicação de combinações de outros. Ponto. Pergunta. Quer dizer que, quando se adota um objetivo principal definido como trabalho de vida, e se começa a perseguir esse objetivo, automaticamente se começa a fazer uso também da atenção controlada, autodisciplina, esforço individual organizado, pensamento organizado, autossuficiência, no mínimo. Naturalmente, pode-se necessitar de muitos outros princípios, dependendo da natureza do objetivo? Resposta. É exatamente isso que eu quero dizer. Veja, portanto, como seria impossível alguém definir seu objetivo e começar a realizar os planos para alcançá-lo, sem concentrar a atenção. Prossiga com a análise e imagine, se puder, alguém dominando e aplicando os 11 princípios previamente mencionados dessa filosofia, sem auxílio de uma atenção controlada. Esse princípio é parte indispensável da filosofia, da realização individual. Se eu esquecesse de incluí-lo como um dos 17 princípios, ele teria se projetado na filosofia onde quer que alguém comece a aplicá-la. Assim, você pode compreender a importância da atenção controlada. Sem a aplicação, o sucesso no sentido mais amplo é impossível. Fim do capítulo 12.